Agora, 1h13, a gente vai seguir conversando com a nossa reportagem, agora para falar sobre um roubo milionário que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. E esse tipo de crime nunca acontece sem a participação de alguém de dentro. Todas as vezes que a gente falou de alguma ocorrência de criminosos lá no aeroporto de Guarulhos, a gente falou da participação de funcionários do aeroporto, funcionários de empresas terceirizadas, porque o esquema de segurança é grande. Então, para furar o esquema de segurança, só alguém de dentro para dar uma forcinha. Lembram do caso das malas que eram trocadas com cocaína? Até duas brasileiras, duas goianas, foram presas na Alemanha, porque chegaram lá, abriram a mala delas, estavam recheadas de cocaína. E elas falaram, isso aqui não é nosso, até conseguirem provar, conseguirem os vídeos mostrando que as malas tinham sido trocadas. Elas ficaram alguns meses detidas na Alemanha, Então, nesse caso, tinha a participação de funcionários de dentro do aeroporto que agiam nessa troca. E o Luiz vai falar agora com a gente, o Luiz Felipe Nunes, que está aqui no estúdio, sobre um roubo, um furto, na verdade, no terminal de cargas, que tinha um funcionário, um cara que trabalhava na empilhadeira ali do aeroporto, que ajudou nesse crime, Luiz? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde para você, Ana, para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Bora. A polícia já conseguiu realizar uma prisão desse funcionário que trabalhava na empilhadeira no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, um crime que aconteceu no final do ano passado e que agora a polícia consegue fazer novos passos nessa investigação. Logo depois que esse crime aconteceu, a Polícia Civil de São Paulo já realizou uma primeira fase de uma operação que foi chamada de Check-in 3 e agora tem esse segundo passo, porque os policiais conseguiram obter os vídeos das câmeras de segurança do terminal do aeroporto de Guarulhos e perceberam a atuação deste funcionário que trabalhava com empilhadeiras no terminal de cargas e conseguiu levar 3 cargas. Um número até relativamente pequeno, você pode pensar, mas o valor de cada uma dessas cargas faz com que todo o valor subtraído, desviado, chegue a 3 milhões de reais. Eram cargas com equipamentos, componentes de aparelhos celulares, principalmente a tela do aparelho celular que, com o desvio, consegue chegar a outras instituições do crime, ou seja, não é um crime que para por aí. E agora a polícia quer saber também para onde foram essas telas, para fazer o rastreio e também o ressarcimento para todas as pessoas que foram prejudicadas. E nos vídeos que a polícia obtém, existe uma dificuldade até para que os outros funcionários percebam que está acontecendo um crime por ali, porque este trabalhador, na verdade criminoso, estava fazendo a mesma coisa que já fazia todos os dias. Estava na empilhadeira, carregando uma carga e transportando para um caminhão. Até aí parece normal. A questão é que esse caminhão não ia para o destino final. Ele ficava com esses criminosos e a partir daí toda a organização criminosa conseguia fazer os delitos. Esse homem foi preso, suspeito preso, nesta semana no próprio município de Guarulhos e a polícia tinha todas as imagens dele cometendo esse delito. Então não foi difícil chegar até esse homem, realizar essa prisão e agora existe um interrogatório para saber se ele vai delatar outros criminosos que participaram dessa organização, porque não é apenas uma pessoa. Não foi só ele, exatamente. Provavelmente o que a gente vê nesses casos, geralmente, é que alguém chega e financia, paga uma grana para esse cara, uma grana bem menor do que vai ser obtida pelo principal criminoso dessa organização, e aí ele participa desse delito, ganha uma quantia desses roubos e depois a organização criminosa comete outros tipos de delitos. Inclusive, a polícia investiga o fato de que não foi a única vez que este sujeito cometeu esse tipo de crime. Já foram outras oportunidades que ele conseguiu fazer a mesma coisa. Pega a empilhadeira, certeza, carrega, leva para um caminhão. Ele nem precisa saber o que vai acontecer com o caminhão, ele só recebe ali o dinheiro e participa dessa organização criminosa. Portanto, ele é uma ponte, ele é um dos elos, na verdade, dessa organização, O caminhão, o caminhoneiro, qual que é a participação dele nessa história? Porque ele que fazia, no fim das contas, o desvio da carga também, Exato, chega em alguém, Porque chega em alguém. Chega em alguém que vai fazer, de fato, o comércio, já sabe onde vender, onde comercializar, o que fazer com aquelas telas e componentes de celular. Então é uma organização criminosa complexa, que começa com algo que não é percebido pelos outros trabalhadores, porque você não vai imaginar
possivelmente, que um colega seu está cometendo esse tipo de delito, já que não tem nenhum indício num primeiro momento. Mas cruzando as informações de câmera de segurança, ficou fácil para a polícia, Ana. É isso, e geralmente a polícia começa a investigação já pensando em alguém de dentro, né? Justamente por causa daquilo que a gente estava falando agora há pouco. A dificuldade para agir numa situação dessas acaba levando a investigação, a Polícia Federal, que geralmente conduz, né, esse tipo de investigação, ou a Polícia de São Paulo, a já imaginar que tem alguém de dentro participando do esquema para facilitar quem está ali fora fazendo a receptação. Agora é aguardar que haja a conclusão dessa investigação e a quadrilha seja totalmente desmantelada, mas já é uma primeira prisão que é importante para isso também. É isso, Luiz? É isso, Ana Paula. Deu tempo de almoçar, Luiz? Deu tempo de almoçar. Aliás, almocei com os nossos colegas foi de a redação. equipe toda, né? E Maju Arruda Leite, inclusive. É. Que saiu 5 minutos antes de mim no almoço. Eu ainda esperei um pouquinho, sabendo que ela estaria por aqui. Nossa Maria Eugênia Kutaiti já havia passado o cronograma do jornal, por isso foi um pouco mais fácil. Mas eu almocei mais tarde hoje, perto de 12:30. Então tava com um pouquinho mais de fome. Eu imagino. Mas a quinta-feira... pratada. Exatamente. Mas não foi nem tão assim mais volumosa. Hoje é quinta-feira, geralmente tem um almoço árabe aqui nas nossas intermediações do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tanto no restaurante aqui dentro quanto no restaurante do lado, eles fazem esse combinado. Quinta-feira tem comida árabe, hoje tava gostoso. É mais Comi ou menos a mesma comida, né? Só que vocês pagam mais caro para comer lá do que aqui, Exato, vocês mas sabem. hoje a gente comeu aqui dentro para facilitar o trâmite de já subir e entrar no estúdio. Muito bem, Uma pena que são 2 andares, né? Depois de alimentação, fica Dá um uma pouco pesada, mais... né? Podia ser mais lá embaixo, do lado do restaurante, ia ser mais fácil. Tinha um pouquinho de alface no seu prato hoje, pelo menos? Hoje tinha mais, essa Ontem semana eu tinha comi um menos. terço de uma folha de alface. Tava Eu fiquei bem feio. Eu fiquei preocupada de você dar uma engasgada com a quantidade de salada ali, viu? Mas De hoje eu tanta comi. que era. Hoje eu comi uma boa salada, uma carninha, tava um Muito prato bem. assim, bonito. Todas as cores ali, que são possíveis e prováveis de estar num prato, né? Boa. Menos o roxo, porque eu não gosto de beterraba. E é não dif- tinha beterraba hoje? Geralmente tem, não tem? Não, hoje não tinha. Mas tem Acho que aquela eu vou alface pegar. meio esquisita lá. Ah, alface roxa eu pego. Eu não sei gosto. diferenciar. Pra mim é tudo alface. Tudo alface. Eu chamo tudo de alface. Só Ou tem- salada. É salada. Salada É. roxa, salada verde É. e por aí Eu vai. como a que eu descobri ser a selga, que Ó. tem, é mais gostosa. Valeu, viu, Luiz? Obrigada. Valeu, gente. Ó, uma